O ensino clínico é aquele ensino na área de saúde voltado para o paciente e seus problemas. O ensino da área de saúde ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito na sala de aula, pode ser feito na forma de simulação, mas o que a gente propõe aqui é o ensino clínico. Como eu falei, é uma atividade prática. Isso tem grande importância. O adulto, ele tem um aprendizado, ele vê o propósito quando ele faz algo na prática, na vivência dele. Durante a escola de medicina, vocês aprendem a fazer anamnese, exame físico, aprendem a se relacionar, inclusive com a equipe de saúde multiprofissional, não só com o paciente familiar. Também acabam tendo ensinamentos de ética e profissionalismo. Tudo isso é feito de maneira prática. E essa pirâmide que eu coloquei aí é a chamada pirâmide de Miller, que nos estrutura nesse aprendizado prático do ensino clínico nos cenários reais. Vejam, a base da minha pirâmide ela é feita pelo saber, os conhecimentos factuais, a teoria. Depois eu aprendo a aplicar essa teoria. Desde lá do ensino básico, eu aprendo um pouco de fisiologia, de patologia. Depois eu começo a verificar as semiologias, as alterações semiológicas que eu vejo naquele paciente. Então a aplicação disso é muito importante. Saber como. Depois que eu tenho o domínio cognitivo, como vocês podem ver aí, o domínio cognitivo ele vai ser seguido nas habilidades. É óbvio que essa sequência dessa pirâmide ela não é dessa maneira, eu aprendo no primeiro período, depois no segundo, não. O que a gente gosta de passar na pirâmide de Miller é que o domínio cognitivo ele é a estrutura, depois nós vamos aprendendo um pouco mais das habilidades e da nossa atitude perante o paciente e os familiares e a equipe multiprofissional. Demonstrar ser o terceiro nível dessa pirâmide é a simulação. E por fim, fazer realmente é o que dá o maior prazer para a gente. O que eu posso dizer da qualidade do ensino clínico? Ou seja, quando aquele ensino está sendo feito com qualidade, é quando ele é diversificado. Eu tenho diversas maneiras, diversas práticas em que eu posso ensinar para o meu residente, para o meu interno. Eu posso fazer na forma de mapas mentais, simulação, práticas com o paciente, práticas entre as pessoas que estão ali vivenciando a enfermaria. Diversificação é muito importante. E óbvio que o desenvolvimento do corpo docente também é muito importante. Não adianta eu ter uma pessoa que dá aula sempre do mesmo jeito há muito tempo e não se atualiza. Nós vamos falar um pouquinho de cada tópico desse. Logo em seguida, vamos agora pensar nos problemas que a gente encontra. Como é que é o perfil do ensino clínico nos ambulatórios? Vocês vão ver que o ambulatório é da seguinte maneira. Geralmente tem um preceptor que é responsável por várias salas, e essas salas ficam os pacientes e aí, muitas vezes mais de um pós-graduando, mais de um residente, tomando conta de um doente, mais de um interno. O preceptor ele tem muito pouco tempo para conseguir fazer essa troca. Rapidamente o aluno, o aprendiz, ele tem que relatar o caso do indivíduo, do paciente. Existe um ensino passivo, muitas vezes, no ambulatório. Além disso, a assistência ela tem prioridade. O preceptor não está ali só para ensinar, ele está ali para atender os doentes também. A gente começa a perceber que existe falta de espaço. Os pacientes em atendimento são vários pacientes ao mesmo tempo. A dinâmica entre o preceptor e o aluno acaba sendo um pouco mais curta pela prioridade da assistência. Muitas vezes os pacientes relatam vários problemas orgânicos e psicossociais, o que torna mais complexa a consulta e difícil direcionar isso naquele momento. E também existe uma falta de acompanhamento no desfecho, que você teve uma consulta pontual, muitas vezes o paciente retorna 3, 4 meses depois, e não é mais o mesmo interno ou o mesmo residente. E nas enfermarias, como tem sido a dinâmica? Bom, primeiro são muitos alunos, geralmente 8, 9, 10 alunos, e aí aquele preceptor ele chega na enfermaria e pergunta para o médico que está lá ou para o residente, vem cá, tem algum paciente com algum problema de linfonodomegalia e tal, e nem sempre esse indivíduo está disposto a ajudar, a ser examinado, ele sente dor, ainda mais quando ele vê aquele grande número de pacientes, aí ele pula para o outro. E o outro tinha acabado de chegar para internar uma hérnia e vai embora no dia seguinte, também não está afim de papo.
Então, a enfermaria você acaba tendo alguns problemas com muitos alunos, falta de definição prévia dos objetivos da atividade, que o preceptor muitas vezes não se programa para isso, não se planeja. Como são muitos alunos, existe uma dispersão, uma falta de espaço ali no entorno do leito. Os pacientes eles acabam estando ou muito debilitados, ou também com uma internação eletiva muito curta e não querem se submeter a esse tipo de treinamento. Mas o ambulatório e a enfermaria têm sido corriqueiramente usados e sempre foi assim que a gente aprendeu. Mas existem outros cenários, até muito mais difíceis de aprendizado, mas que têm sido prioridade na atenção em saúde. A urgência e emergência, com aquele ambiente conturbado e cheio, preceptores algumas vezes sem qualificação, no ensino, claro, mas a gente engloba também pacientes graves e também existe uma prioridade da assistência sobre o ensino. Na atenção primária, a gente ainda encontra uma falta de preceptores e às vezes esses preceptores ainda não são tão qualificados assim para o ensino. As unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, muitas vezes não têm recursos adequados para que a gente possa exaurir a discussão daquele caso e falta uma continuidade, a chamada referência e contra-referência. Por isso, eu estou propondo aqui uma atividade, eu quero que ao final dessa aula vocês escrevam, criem soluções, não só os preceptores, mas os alunos também, criem soluções para o seu ambiente de ensino e aprendizado. Acho que isso vai ser de grande valor no futuro de vocês, no local onde vocês trabalham, mas também envie essa proposta para mim, para que eu possa discutir um pouco mais, pensar em soluções nesse sentido. Vamos seguir aí com a aula, agora falando um pouquinho mais das diferenças, aqueles detalhes que fazem diferença ali no ensino clínico, na prática diária de vocês. Primeiro, respeitar sempre o paciente. Aquele indivíduo que não está se sentindo bem, que preferiu diminuir a consulta ali naquele momento, gostaria de ir embora mais cedo porque vai ter trânsito, porque tem que chegar, respeitem isso. Muitas vezes a gente acaba atropelando e falando algumas coisas na frente do paciente ou falando termos muito técnicos. Também procurem colocar o paciente nesse contexto de ensino, nesse contexto de atividade prática. Bom, o segundo detalhe, que não é tão detalhe assim, é chamar a equipe multiprofissional. O médico, ele se acha onipotente, onipresente, e na verdade a gente não conhece quase nada. E muitas vezes o nutricionista, a enfermagem, podem acrescentar muito mais dados a respeito daquele indivíduo que a gente está ali conversando e tentando entender o caso dele. Na literatura diz que o ideal para essas atividades práticas é de um preceptor para 5 alunos e muito cuidado com a dominação entre os alunos. Pode ser que um aluno esteja num estágio mais avançado, seja mais extrovertido, e o outro seja tímido, e acaba que esse aluno mais extrovertido ele acaba dominando todo aquele cenário, aquele contexto. Tá bom? Vamos agora para as características de um bom preceptor. Eu imagino que quando vocês pensam num bom preceptor, vocês devem lembrar daquele professor, daquele médico que os acompanhou durante muito tempo. E aí, nesse sentido, eu tenho aqui 5 grandes características, 5 quadros. Primeiro, a paixão e a integridade. Essas pessoas realmente gostam daquilo que fazem. Bom, esses preceptores eles costumam ser muito claros, muito objetivos naquilo que se propõem. E, além disso, eles costumam ter uma diversidade de maneiras de ensinar. Procuram ensinar no quadro, procuram ensinar direto no paciente, fazem conexões, analogias. E essa diversificação ela tem muito a ver com o conhecimento técnico. São pessoas altamente atualizadas. Outra grande característica. Outra qualidade de um bom preceptor é a organização e o planejamento, que eu espero auxiliar agora nesse momento aqui da aula com vocês. Bom, o preceptor sempre foi e sempre será um agente de mudança. Esse agente de mudança ele é um facilitador do aprendizado. Ele não vai apenas transmitir informações. Por isso, ele é um exemplo, é um modelo para o aluno. Ele não é somente técnico, ele é humanista, ético, e ele tem uma forma
que é única. Se vocês pegarem aquele exemplo do bom preceptor, aquele indivíduo, aquela pessoa, ela ensina conhecimentos, habilidades e atitudes como ninguém e faz isso num ambiente prático que jamais vocês aprenderiam na sala de aula ou numa simulação. Um outro ponto são as técnicas. O bom preceptor ele pode ter uma habilidade inata dele, mas ele vai aprimorando isso conforme ele tem 1, 2, 3 dezenas de turmas. Nós temos aí técnicas muito tradicionais da Universidade de Stanford e tem uma técnica de One Minute Precept que eu vou falar a seguir. Falando de Stanford, visa em que o preceptor tem que ter o controle da sessão, o controle da situação, mas ele deve passar um clima positivo também de aprendizagem. Um ambiente tranquilo. Comunicar esses objetivos antes faz parte dessa técnica e promover, se respaldar de que há a compreensão e a retenção desse conhecimento. Hoje nós priorizamos muito a avaliação. Essa avaliação no passado era sempre após a técnica, após a simulação, após a prática clínica, mas hoje nós temos o pré-teste, o pós-teste, facilita bastante isso. E o feedback. Feedback positivo deve ser dado em vários momentos. Vocês vão ver aí pela técnica seguinte. E sempre essa aprendizagem ela deve ser autodirigida. Falar para o aluno que ele deve estudar tal e tal assunto e que ele deve aumentar aquele conhecimento ao longo do tempo. Bom, micro skills seriam pequenas habilidades de ensino que o preceptor deve propor, e esse treinamento é muito simples. O One Minute Preceptor foi proposto em ambulatório em 1992 por profissionais, professores e preceptores que tentavam fazer uma organização da maneira como se ensinava. E no ambiente ambulatório, a gente já viu, tinha que ter uma dinâmica muito rápida, mas de qualidade. Primeiro, o que a gente faz? Comprometimento com o caso. Quando aquele aluno vai passar o caso para você, preceptor, ele deve passar isso de uma maneira clara, a gente vai falar isso em outros momentos, como deve ser feita essa passagem, mas aqui eu volto a frisar que o objetivo é a gente melhorar a preceptoria. E o preceptor ele deve perguntar, mas o que você acha desse caso? Quando você pergunta o que você acha, você compromete aquele indivíduo com o caso. Quando você pergunta por quê, como você chegou a essa conclusão, você busca por evidências concretas. Essas evidências, você vai fazer as perguntas corretas. Como você chegou a isso? Como você verificou que esse sintoma estava relacionado a essa doença ou a essa hipótese diagnóstica? Por quê? Então, você começa a ter perguntas bem gerais e aí, depois disso, você passa a ter um papel de ensino. O ensino de regras gerais é bastante importante porque você não quer fazer com que ultrapasse o ponto base daquele indivíduo. Você quer primeiro passar conhecimentos gerais, conceitos amplos, para que depois, ao longo do tempo, ele vá evoluindo e você possa acrescentar alguns conhecimentos mais específicos. Reforçar o que está correto, que é isso, feedback. Feedback a gente já viu, ele pode ser feito nessa etapa após a passagem dos conhecimentos, mas pode ser feito no início. Você vai falar para o seu aluno, bom, realmente você percebeu muito bem pelo exame físico aquele fígado aumentado e você correlacionou isso com os aspectos laboratoriais, ou seja, você já está dando feedback. Mas nunca se esqueça de corrigir o que está incorreto. É importante corrigir naquele momento, não deixar para depois, porque aquela correção, uma correção crítica, uma análise crítica vai fazer com que aquele indivíduo cresça. Para finalizar, gostaria de dar 2 dicas de perguntas que o preceptor deve se fazer antes de começar a atividade prática. Na verdade, bem antes, porque ele vai planejar isso. As perguntas-chave são: o que você espera alcançar e quais são os objetivos de aprendizagem? O que você espera que os seus alunos aprendam? Quais são os seus objetivos? Vamos pegar o exemplo do ciclo cardíaco. Vamos supor que você espera que eles aprendam o ciclo cardíaco da maneira fisiológica.
Então você espera que as bolhas, como é a fase de enchimento rápido, a fase de sístole, diástole, e você vai ensinar isso. Você pode fazer um briefing e depois fazer uma simulação entre eles, uma atividade prática entre os alunos, ou mesmo colocar um programa em que há ações cardíacos e os alunos vão tentar identificar aqueles sons, né? Primeira bolha, segunda bolha. E aí depois disso você vai fazer um debriefing, que seria escrever os mapas mentais. Vejam, se o objetivo é esse, você pode estruturar isso a partir dessas outras perguntas. Como você alcançará os objetivos? E o como é extremamente pertinente nesse caso. Você precisa saber como vai envolver os alunos, como as visitas serão organizadas e como você organizará esse tempo. Se você tiver mais tempo, você pode ir para o cenário prático, real, e tentar identificar no paciente um sopro, e ir acrescentando informações. E aí você vai montando, vai aprimorando esse mapa mental. Ou seja, nesse exemplo que eu dei do ciclo cardíaco, você montou aquela sua aula, aquela sua atividade prática, e nessa montagem você definiu que ia ter uma fase pré de ensino básico, uma fase de prática, que inicialmente poderia ser entre os alunos, e depois um debriefing, que seria um pós-teste, uma revitalização, uma revisitação dos conceitos anteriormente passados, para que eles possam aprender. Perfeito? Bom, era isso que eu tinha para passar. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando. Boas práticas e obrigado.